nosso Deus. Aleluia. Para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você que o diabo está enganando você. Sabe por quê? Que as bebidas, os vícios, as drogas, o namoro, o dinheiro, as baladas e tantas outras coisas mais não satisfazem a sua vida por completo. Porque na minha Bíblia já estava escrito há muito tempo que a tua alma tem sede de Deus. Aleluia. Somente quando você entregar a sua vida a Cristo, a sua vida será saciada. Você será feliz por completo. E leva a Cristo para a tua causa nesta noite. Entregue a tua vida a Cristo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Aleluia, glórias a Deus. Abre a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Aleluia, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar pregando a sua palavra. E aqui neste local pela segunda vez. Quero agradecer ao irmão Marcos, à irmã Cíntia, muito obrigada, Deus abençoe. Aos obreiros que aqui estão, alguns conhecidos do meu esposo, o irmão Hamilton, o irmão Luiz Eduardo, Deus abençoe, são amigos do meu esposo, nossos amigos também. Aleluia, também quero agradecer a companhia, minha família que veio comigo, a missionária Helena, minha mãe, minha filha sobrinha, a irmã Elisete, meu cunhado Emerson e minha irmã Ellen. Deus vos abençoe. Aleluia, todos acharam, amém? Amém. Nós iremos ler ali no versículo 1 somente. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Creia que a sua vinda aqui neste lugar, nesta noite, não foi mera coincidência. Não foi uma coincidência do acaso. O Senhor Deus marcou este encontro conosco aqui. Aleluia. Neste versículo que nós lemos, igreja, nos deparamos com o encontro de dois homens, de Elias, um profeta, e de um homem muito poderoso da nação de Israel, o rei Acabe. Podemos ver aqui um confronto entre esses dois homens, cujo serviam a um Deus diferente. Diz-nos a palavra do Senhor que Elias, ele morava em uma cidadezinha chamada Tisbé. E essa cidadezinha, ela era localizada na região de Gileade. Porém, alguns estudiosos dizem que não é possível afirmar que Tisbé ficasse realmente em Gileade. Segundo os estudiosos, não é possível afirmar com exatidão onde realmente ficava essa cidade chamada Tisbé. Então nós podemos entender que Deus, ele retira o homem de uma cidadezinha do nada, o levanta como um profeta e o faz o deparar com o maior homem daquela nação, o rei Acabe. Mas quem era o rei Acabe? Rei Acabe, ele foi o filho de Onri. Onri também foi um dos reis antecedentes a Acabe. Ele era o pai de Acabe. E segundo a palavra do Senhor, diz-nos a Bíblia que Onri foi um homem perverso, Onri foi um homem idólatra, Onri foi um homem assassino dos santos profetas de Deus. Onri, segundo a palavra do Senhor, diz-nos a Bíblia que ele foi entre os seus antecedentes
intercessores, o rei que mais acendeu a ira do nosso Senhor. Então, por aí podemos analisar qual é a geração de Acabe, o que é que Acabe trouxe consigo para o seu reino. E diz-nos mais a palavra do Senhor, que Acabe, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela era conhecida como uma mulher perversa, uma mulher idólatra, uma mulher que assassinava os santos profetas de Deus. Segundo a palavra do Senhor, Jezabel, ela era uma mulher dominante, ela mandava em Acabe. Ou seja, podemos dizer que a administração do governo do rei Acabe era um governo de aparência, porque rei Acabe, tão somente ele aparecia, mas quem dominava, quem governava aquela nação era essa mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E Etbaal, ele era adorador, ele era idólatra de um Deus chamado Baal. E Jezabel trouxe consigo para este casamento, para esta nação, o culto e a adoração a Baal. Quem era Baal? Baal, ele era conhecido como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus que controlava as estações, que controlava a colheita e que controlava a terra. Então Jezabel, ela introduziu o culto, a adoração a Baal neste tempo. E qual era a missão de Elias, querido, naquela época? Era reconduzir os israelitas à verdadeira adoração a quem era por direito, ou seja, o meu e o teu Deus. Então, de repente, Elias se depara com este homem muito poderoso, o rei Acabe, e vai contra Acabe, contra aquilo que Acabe afirmava que era correto, que era certo. O profeta Elias, ele vai contra Acabe, contra o Deus de Acabe. Elias chega e olha, era como se Elias estivesse dizendo: olha, rei, vive o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, ele estava dizendo: Deus aqui, o único Deus verdadeiro é o rei, o nosso Deus, Senhor Jeová. Este é o único Deus verdadeiro. Mas como é que pode? Baal, ele era o Deus da chuva. E de repente Elias chega para cá e diz: olha, é como, resumindo a palavra do Senhor, olha, rei, durante 3 anos e 6 meses, segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho haverá aqui nesta terra. Eu não sei qual foi a reação de Acabe naquele momento. Eu só sei que Deus em seguida diz para Elias: Elias, vai-te daqui e esconde-te no ribeiro de Querite. Era como se Deus ele estivesse dizendo: você já fez a tua parte, agora deixa que o resto eu vou fazer. Deus, ele tão somente precisava que um homem só se levantasse no nome dele para ir contra todas aquelas mentiras e farsas que Acabe e Jezabel estavam levando para aquela nação. Nesta noite, eu quero pregar sobre o tema: tomando atitudes em meio às dificuldades. Será que você pode repetir comigo? Tomando atitudes em meio às dificuldades. É isso que eu e você precisamos e temos que fazer: tomar atitude. Nós precisamos tomar atitude. Aleluia. Eu não sei se Elias sentiu medo ou não, mas eu sei que Elias, quando recebeu a ordenança do Senhor, ele foi até o palácio daquele rei e ele disse: assim, assim e assim. Eu não sei se afirmar se Elias sentiu medo ou não. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. No entanto, ele se levantou e ele foi. É como Davi, querido. Davi não sabia se ele ia ganhar aquela guerra contra Golias ou não. No entanto, Davi levantou e foi.
Nesta noite Deus diz para ti: levanta-te e vai. Porque eu preciso que você tome uma atitude, porque o resto eu farei pela sua vida. Aleluia. Elias, ele foi contra aquele homem. Só que Elias, ele também passou por um momento de angústia, de tristeza e de solidão na sua vida. Houve um momento da história da vida de Elias, que Elias ele foi parar em uma caverna. Elias ele foi lá se esconder. Ele já não queria mais, ele já estava se sentindo angustiado, ele já estava pensando que ele não ia mais conseguir. De repente, Deus chega para Elias e pergunta para ele: Elias, que fazes aqui? E nesta noite eu quero perguntar para você: será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Será que realmente o nosso Deus, conhecedor de todas as coisas, não sabia o que Elias estava fazendo ali dentro? É claro que ele sabia. Então diz-nos a palavra do Senhor que Elias permanece ali. E o nosso Deus, do lado de fora daquela caverna, manda um vendaval. Mas Deus não estava naquele vendaval. Elias continua. De repente, o nosso Deus, ele manda um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. E Elias continua ali, escondidinho. De repente, Deus manda fogo. Mas Elias continua ali, porque Deus não estava no fogo. Mas de repente, querido, uma voz mansa e delicada diz-nos a palavra do Senhor. Pergunta para Elias: que fazes aqui? E quando Elias escuta aquela voz, ele encobre o seu rosto em sua capa, ele sai para fora e responde ao Senhor: Senhor, eis que eu tenho sido extremo zeloso para com o seu nome em Israel. No entanto, os filhos de Israel derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas, deixaram o seu nome, esqueceram de ti, no entanto só eu fiquei. E agora buscam matar-me, buscam tirar a minha vida. Anamanda e Esther, será que você um dia se sentiu assim? Será que você um dia se sentiu assim, querendo se esconder dentro de uma caverna? Será que você já se sentiu assim: Senhor, eu tenho feito isso e aquilo. Senhor, eu tenho feito. Onde está o Senhor? Nesta noite, Deus pergunta para ti: que fazes? Tu tens tomado atitude em meio às dificuldades? Como é que você tem se portado quando as dificuldades vêm? Você precisa se levantar. Então ali começa um diálogo do nosso Deus com o profeta. E Deus, resumindo, diz para Elias: Elias, ainda existem 7.000 que não se dobraram. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você precisa confiar no teu Deus. Você precisa confiar no teu Salvador. Sabe por quê? Porque Elias, ele se encontrava num momento de desespero. Elias se encontrava num momento de angústia. Sabe por quê? Porque a visão de Elias não era tão ampla assim. Elias não conseguia contemplar que ainda tinham 7.000 que não tinham se dobrado. Aleluia. É por isso que você precisa confiar no teu Deus. Porque o teu Deus sabe de coisas que você
acompanhar Elias. E diz-nos a palavra do Senhor que Eliseu não abandonava Elias. Eliseu caminhava com Elias. Ei, nesta noite Deus vai levantar um Eliseu para te ajudar. Nesta noite Deus vai levantar um Eliseu para te socorrer. Sabe quem é esse Eliseu, querido? É o Espírito Santo na mão da terra. É o Espírito Santo de Deus que vai te socorrer, que vai te ajudar. Eu creio que você com certeza já se encontrou num momento assim, que não ia conseguir, que não ia mais caminhar, mas de repente você ouve aquela voz de Deus, como brisa, algo manso, aquela voz mansa e delicada. Ei, caminha, continua caminhando. Ei, tome atitudes. Não adianta você ficar sentado, não adianta você ficar prostrado, não adianta você ficar com a tua boca fechada, não adianta. Você precisa continuar caminhando. Ei, está tudo bem, caminha com Ele. Está tudo ruim, caminha com Ele, porque com Ele a tua vitória é certa. Sem Ele a tua vitória não virá. Aleluia. Fiel é Deus que te chamou. Fiel é Deus para te sustentar. E nesta noite Ele diz para ti: tome atitude. Deus diz para ti: ei, confia em mim, porque eu sei de coisas que você não sabe. Os meus pensamentos são maiores do que os teus. Os sonhos que eu tenho para ti é muito mais do que você sonha Ele. O que eu tenho para ti é abundante, abundante do que você tem me pedido. Ele, você serve a um Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e é Ele que te socorre. Aleluia! Aleluia! Elias foi um homem conhecido por sua humildade e heroísmo. Elias não profetizou, querido, para qualquer pessoa. Elias chegou e profetizou para o rei daquela nação. Era como se Elias estivesse dizendo: rei, você está introduzindo em nosso meio um culto a um Deus que você diz que tem o poder de controlar a chuva, as estações, mas eu quero dizer para ti, vamos ver se o teu Deus é tão poderoso assim. Elias teve ousadia e coragem.